Olá, turmas das primeiras séries A e B, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Almeida, professor de filosofia. Iniciamos agora mais uma aula com o tema sofistas. Quero lembrá-los que, até o presente momento, todo o conteúdo trabalhado e estudado refere-se à filosofia da antiguidade, certo? Então, os conteúdos Platão, Aristóteles, Sócrates, os pré-socráticos e hoje os sofistas são relacionados ao início da filosofia, a filosofia clássica, a filosofia da antiguidade. Então, vamos lá, né? Sofistas. Quem eram sofistas e o que eles faziam? Os sofistas foram grandes pensadores e cientistas intelectuais, onde eram muitos procurados por jovens com boas condições de vida, que os pagavam muito dinheiro para receber seus ensinamentos para se tornarem bem-sucedidos. Para os sofistas, a verdade é inexistente. O que existia eram opiniões, sendo elas boas, más, melhores e piores, mas nunca falsas e verdadeiras. Os sofistas eram mestres na arte do bem falar e ensinavam a arte da retórica. O período sofista foi relativamente curto, compreendido entre os séculos IV e V a.C., caracterizado pelo auge da cultura grega. Então, pessoal, os sofistas eram pensadores, cientistas, ou seja, né, professores, onde que a população procuravam eles para eles ensinarem a arte do bem falar e ensinar a arte da retórica. Ou seja, eles ensinavam as pessoas a falar bem em público e, ao mesmo tempo que está falando bem em público, essa fala seria para convencer o próximo, né, convencer a multidão, o público, que os argumentos de quem está falando são melhores. Certo? Então, os sofistas eles não trabalham com verdades, pois as verdades para os sofistas era inexistente. E eu volto e ressalto como exemplo novamente o mundo de Sofia. Sofia, ela tinha várias e várias perguntas. A partir do momento que ela tinha respostas para essas perguntas, o que acontecia, pessoal? Ela tinha outras perguntas. Então, a verdade ela nunca é absoluta, ela sempre vai ser inexistente, pois a partir do momento que a gente coloca um ponto final numa interrogação, surge outro ponto de interrogação, outra pergunta, certo? Entre os sofistas, pessoal, cabe destacar Protágoras. A gente vai ver um pouquinho sobre Protágoras, iremos ver um pouco sobre Hípias, Górgias e Sócrates, certo? Um pouco da biografia, o que cada pensador fez, né, nesse meio curto aí de tempo chamado de sofistas na filosofia da antiguidade. Então, Protágoras ensinou o diálogo na Sicília. Esse nome retórica é diálogo. E em Atenas foi tão versado em ciências que alguns admiravam como Deus por sua sabedoria. Pessoal, Protágoras ele era um filósofo mais simples e ele trabalhava com a questão das aparências. O que eu vejo talvez é a mesma coisa que você está vendo, porém, né, a minha visão daquele determinado algo, daquele determinado fato vai ser diferente da sua. Exemplo. Estamos observando o quadro de Mona Lisa, né? E o quadro de Mona Lisa, ao meu ver, eu estou vendo ali algo triste, né? O que o artista Leonardo da Vinci quis passar algo triste. Agora você já está vendo algo alegre. Então a gente está trabalhando uma mesma perspectiva, que é o quadro de Mona Lisa, porém vamos ter opiniões diferentes, né? É o que o Protágoras trabalha. Então, para ele era o seguinte: assim como as coisas me parecem, assim elas o são para mim. Assim como elas te parecem, assim elas o são para ti, pois tu és homem e também o sou. Então, como eu estou vendo o quadro de Mona Lisa e ele está me passando uma tristeza e você está vendo também, está te passando uma alegria, né? Isso é relativismo.
certo? Ele trabalha com essa questão das aparências. Hípias. Hípias, pessoal, ele foi um dos sofistas mais problemáticos que teve na história. Por quê? Começa por esse tanto de profissão que ele tinha. Além de filósofo, ele era matemático, historiador, orador e hábil artesão grego, certo? E ele era também, pessoal, além de exercer essas várias funções no mundo do saber, Hípias também era vaidoso, e a vaidade levava muito à ganância dele, né? Onde que muitas das vezes ele perdia bastante alunos, perdia a sua credibilidade por ser ganancioso e, logo em seguida, vaidoso, certo? Górgias. Górgias, para fundamentar a sua filosofia, toma por base o niilismo, a descrença por razão principal, onde nada existe de absoluto, onde não existem verdades morais e nem hierarquia de valores. A verdade não existe, qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Seu niilismo baseia-se em 3 tópicos. Primeiro, na não existência do ser. Existe somente o nada. O ser não é uno, não é múltiplo, nem criado e nem gerado, por conseguinte, o ser é nada. Segundo, mesmo que o ser existisse, ele não poderia ser concebido, pois, se podemos pensar em coisas que não existem, é porque existe uma separação entre o que pensamos e o ser, o que impossibilita o seu conhecimento. E terceiro, mesmo que pudéssemos pensar e conhecer o ser, nós não poderíamos expressar como ele é, porque as palavras não conseguem transmitir com veracidade nada que não seja ela mesma. É bastante confuso, né, pessoal? Mas vamos lá um pouco simplificar. Górgias, ele é um dos sofistas que trabalha realmente com o conceito de sofistas, né? Lembrando ali o conceito de sofistas, que eu apresentei para vocês, que os sofistas não acreditavam na verdade. A verdade, ela é inexistente. A verdade, ela nunca vai chegar no seu ápice de absoluta. E Górgias duvidava de tudo, né? E é onde que ele ensinava a sua retórica, o seu diálogo de duvidar. E principalmente de duvidar de tudo que está pronto. Então ele falava, duvide de você enquanto ser humano. Duvide dessa multidão que está aqui agora discutindo sobre política. Duvide sobre a política. Era isso que ele queria trabalhar, a questão das dúvidas. É um dos poucos filósofos que trabalha com o conceito realmente de sofistas. Isócrates. Transformando suas falhas em vocação e destino, Isócrates funda como sua paideia aquilo que Cícero traduziria de modo perene como humanitas, uma educação predominante literária que se concebe ao mesmo tempo como formação política, marcada por um espírito de fineza, em tudo contrário à matemática e à pretensão dos platônicos e dialéticos. De todos os filósofos que eu apresentei para vocês até o momento, pessoal, Isócrates ele foi o mais humilde do período sofistas, né? Ele começou errando demais, ele teve muitas falhas, e ele fez essas falhas a sua vocação, né? Onde que ele quer trabalhar aqui com a questão da humanidade. Então ele vai pegar a humanidade de cada ser, a humanidade de cada pessoa, a humanidade de cada assunto que está sendo discutido no meio grego e transformar isso em literatura. Contar de uma forma mais simplificada, de uma forma mais humilde, ou seja, de uma forma mais humanitária possível, né? Essas questões, essas problemáticas que a sociedade enfrentava naquele período, certo? Por enquanto, o nosso assunto é somente esse, os sofistas, né? Esses filósofos gregos que surgiu aí do século IV ao século V a.C., que eram professores que eram bastante procurados para ensinar a arte da retórica, ou seja, a arte do falar bem e falar bem em público para convencer o próximo. Então, pessoal, até a próxima. Bons estudos!